E como é que o senhor explica o fato de ter aumentado a pena e de os feminicídios continuarem crescendo no país? Os homicídios como um todo, e homicídios contra a mulher, eu estou falando de feminicídios. Eu tô falando de mortes. Nós estamos falando de... Mas feminicídio, toda morte, né, em que a mulher é morta pela condição de ser mulher, é um feminicídio, não é um homicídio de mulher. Perfeito, mas eu preciso colocar a estatística de maneira clara. Homicídios como um todo contra a mulher diminuíram. Agora, e isso é um termo bom para a gente poder medir, violência contra a mulher dentro de casa, violência por, vamos dizer, algum tipo de motivação dessa natureza, o cara agrediu uma mulher por ser mulher. Hoje você tem uma métrica que não existia. Ela está aumentando e estamos fazendo luz para isso. Aumento de penas. Aumento de penas. Eu vou trabalhar com aumento de penas. Eu não vou trabalhar com critérios subjetivos, como aconteceu agora. Ah, não, você vai... uma discussão que pode ser tratada como misógina ser equiparada à injúria racial. Eu não vou trabalhar nesses termos. Não vou trabalhar porque traz uma subjetividade que não é bom nem para a relação homem-mulher, entre homens e mulheres de boa fé. Então o senhor é contra a criminalização da... A lei da misoginia? Sou contra. Sou profundamente contra essa lei. Eu quero aumento de penas, eu quero lei e ordem. Ainda falando sobre a pesquisa, o senhor tem um desempenho muito bom entre os jovens. E um discurso que fala muito bem com as redes sociais, TikTok, Instagram, né? Agora, num eventual governo seu, como é que o senhor pretende governar um país que está envelhecendo rápido para esses eleitores, que majoritariamente são pessoas mais velhas? São duas perguntas em um. Como eu ganho e depois após ganhar, né? O que eu vou fazer em ambos os casos. No primeiro caso, como eu ganho, todo fenômeno de massas, de uma novidade política, a direita começa, em geral, com homens jovens. E a esquerda, em geral, com mulheres jovens. Você pode pegar o fenômeno do Mandame em Nova York, ele começa com mulheres jovens, a esquerda. E a direita, você vai pegar o Milley, o próprio Trump, o próprio Bolsonaro. Começou com homens jovens, depois se espraia. Eu estou vivendo esse processo. Eu sou uma novidade, uma nova tese, mais a direita, e aí eu vou conversar mais com os jovens. Só que a própria pesquisa Atlas mostrou o seguinte. Veja, eu quase não tinha votos depois dos 25 anos. Hoje, dos 25 aos 35, eu já tenho 12%. Isso eu não tinha antes. Eu tinha muito pouco voto feminino. Ele aumentou também. A desproporção vai reduzindo. Então, esse processo de aumento do conhecimento, em especial com as pessoas acima de 25 anos, vai permitir, volto a colocar, um crescimento meio maior entre as mulheres. E aí um processo de espraiamento etário para cima. Vamos colocar a política do senhor para governar o país, num eventual governo seu, levando em consideração que o senhor tem uma influência muito grande com esse público mais jovem, mas vai governar para um país que é majoritariamente de pessoas mais velhas, que está envelhecendo muito rápido e que necessita de políticas em todas as áreas para essa nova população que tem demandas que o país desconhece ainda, porque até um tempo atrás o Brasil era um país muito jovem. Aí estamos falando especialmente de SUS. Se eu falar em atendimento às pessoas mais velhas, eu estou falando de um país que tem um sistema único de saúde que, em muitos termos, e ainda é, por parte da população, alvo de críticas. Eu mesmo criticava o SUS pelo elemento centralizado dele. Mas veja só a ironia do destino. Hoje, com a inteligência artificial, com o machine learning, sistemas de saúde centralizados levam grande vantagem sobre os descentralizados. Para isso, a gente precisa colocar prontuário único e outros instrumentos como machine learning, que vão pegar, vamos dizer, todas as visitas que uma pessoa fez numa UPA, numa UBS, fez nos exames, ocorrências que essa pessoa teve, e você tem uma capacidade preditiva, isso o machine learning usa, para permitir que o sistema de saúde saiba, olha, essa pessoa vai desenvolver diabetes, essa pessoa pode ter uma doença coronária, essa mulher pode desenvolver um câncer de mama, conforme ela se aproxima da terceira idade. Logo, eu faço as políticas preventivas. A China está indo por esse caminho, o sistema de saúde da Inglaterra está indo por esse caminho, Salvador foi por esse caminho e nós vamos também. Usar a inteligência artificial a nosso favor e a gente vai ter uma revolução muito efetiva nesse tratamento, que é um tratamento que atinge demais, de maneira muito positiva, as pessoas mais velhas. O Brasil, conforme vai envelhecendo, ele vai diminuir os gastos em educação e vai aumentar os gastos em saúde. É a lógica dos países que envelhecem. Os gastos em saúde, graças a Deus, muito por conta da tecnologia, eles vão poder ser bem dimensionados e a gente vai poder fazer uma revolução no atendimento. Agora, o senhor estava falando uma coisa, quando o senhor fez a análise de públicos, né? Que o senhor está tendo mais influência e o senhor falou que agora começou a crescer a influência do senhor em relação ao público feminino. Qual é a opinião do senhor a respeito do projeto que criminaliza a misoginia e qual é a proposta do senhor para combater a violência contra a mulher no país? De maneira clara, eu, quando rodo o Brasil, eu perguntei do Maranhão, rodei Santa Catarina, rodei Rio de Janeiro, a preocupação das mulheres, especialmente as mulheres mais humildes, especialmente as mulheres que são mães solteiras, que estão num estado de vulnerabilidade maior, é segurança, escola em tempo integral com boa alimentação para o filho dela e segurança para ela e para a filha dela andar na rua. Há um surto, aparentemente captado por estatísticas, mas também captado pelas redes sociais, de violência contra a mulher. E essas mulheres querem... Não é surto e não é só rede social, né? Nós estamos falando de dados concretos da Secretaria de Segurança Pública. Eu estou reafirmando isso. E do Ministério da Justiça. Só para ficar claro, eu estou reafirmando isso. Eu não estou falando que é um surto de mentira. Estamos recebendo aos montes esses vídeos, porque hoje as redes sociais permitem que esses casos se tornem públicos. E com base nisso, há uma demanda da sociedade por respostas muito duras com relação a isso. E nós precisamos dar lei e ordem.
penas muito duras, e não apenas com relação à violência específica. Há agora, né, por conta das redes sociais, um conflito muito grande entre homem e mulher. Isso está se dando, as discussões elas estão muito acirradas. Hoje, há a questão da paternidade, do abandono da paternidade. A menina que tem um relacionamento com o rapaz acaba não ficando presente. Há a questão do não pagamento de pensão, que, assim, para as meninas, especialmente em favelas, em comunidades mais pobres, em cidades pequenas no interior, a incidência da gravidez na adolescência é mais alta. Mas eu perguntei sobre a violência, o combate à violência. Aumento de Qual penas. é a política? Aumento de penas. A lei do feminicídio, ela já aumentou a pena. Mas não, todo tipo de violência, especialmente violência com armas, elas têm que aumentar no Brasil. E acabar com a progressão. Sim, mas nós já temos um aumento de pena que foi aprovado recentemente. O senhor considera que apenas o aumento de pena é necessário para combater? Acima de tudo, aumento de pena. E como é que o senhor explica o fato de ter aumentado a pena e de os feminicídios continuarem crescendo no país? Os homicídios como um todo, e homicídios contra a mulher, não aumentaram. Eu estou falando de feminicídios. Eu estou falando de mortes. Nós estamos falando de... Mas feminicídio, toda morte, né, em que a mulher é morta pela condição de ser mulher, é um feminicídio, não é um homicídio de mulher. Perfeito, mas eu preciso colocar a estatística de maneira clara. Homicídios como um todo contra a mulher diminuíram. Há agora... E isso é um termo bom para a gente poder medir. Violência contra a mulher dentro de casa, violência por, vamos dizer, algum tipo de motivação dessa natureza. O cara agrediu uma mulher por ser mulher. Hoje você tem uma métrica que não existia. Ela está aumentando e estamos trazendo luz para isso. Aumento de penas. Aumento de penas. Eu vou trabalhar com aumento de penas. Eu não vou trabalhar com critérios subjetivos, como aconteceu agora. Ah, não, você vai... uma discussão que pode ser tratada como misógina ser equiparada à injúria racial. Eu não vou trabalhar nesses termos. Não vou trabalhar porque traz uma subjetividade que não é bom nem para a relação homem-mulher, entre homens e mulheres de boa fé, então, e nem o senhor é como contra a criminalização da... A lei da misoginia? Sou contra. Sou profundamente contra essa lei. Eu quero aumento de penas, eu quero lei e ordem.